Vamos lá então, nesse exato momento, agora são 8 horas e 3 minutos. Fala, Marcos Vinícius, prioridade para você. Muito bem, estamos aqui, como já anunciamos, no auditório do CIOPS, aqui no Parque Laguna. Na tela da Lance, o Dr. Douglas Cheguri, promotor de justiça, e também o Dr. Danilo Menezes, delegado de Polícia Civil, que falam a partir de agora sobre a operação realizada nesta manhã na cidade de Formosa. Bom dia a todos vocês. Esse é o nosso novo modelo de entrevista coletiva. Acho interessante levar informações simultaneamente para todos, claro, independente de amanhã ou depois a gente fazer alguma entrevista presencial, mas atendendo individualmente cada meio de comunicação. Mas agradeço a presença de todos. Essa é uma operação, mais de uma operação realizada pelo Ministério com apoio imprescindível da Polícia Civil. Nós tivemos o apoio da Polícia Civil aqui de Formosa, da Polícia Civil de Brasília e também o pessoal lá em Goiânia, que realizou essa operação justamente com a gente. Porque nós tivemos buscas e apreensões que foram realizadas tanto aqui em Formosa, quanto em Brasília e também em Goiânia. Nós tivemos ainda prisões, 2 prisões aqui em Formosa e 1 prisão em Brasília. Foram 8 buscas no total e 3 mandados de prisão cumpridos, todos eles fruto da decisão que foi feita pela terceira vara criminal. Contamos sempre com o apoio da Polícia Civil. Essa operação, essa investigação, ela durou mais de 8 meses. Nós vamos acompanhando com análise de documentos, serviço de inteligência feito. Tem hoje, com a apreensão de material, a gente entra nessa segunda fase. Todo esse material que foi apreendido, tanto os eletrônicos quanto documentos de aparelhos celulares, vão passar agora por uma minuciosa análise, como é sempre feito pelo serviço de inteligência, tanto para reforçar as provas que nós já temos, que constam do procedimento investigativo, certo? Quanto para identificar ou localizar alguma outra prova que possa contribuir também com essa investigação e, quem sabe, até com futuras outras investigações. Um breve resumo, antes de abrir para vocês fazerem perguntas, nós vamos fazer uma síntese do que consistiu essa operação. Felizmente, ou felizmente, dependendo do se olhar, foi mais uma operação que visou desbaratar um grupo voltado para a prática de crimes de fraude à licitação. Nós investigamos tanto a fraude à licitação e para que essa fraude fosse executada, houve a prática de outros crimes, falsidade biológica, falsidade de documento, associação criminosa, corrupção. Esses são os crimes apurados e certamente os envolvidos vão ser denunciados por essas práticas, por esses crimes. E consistiam basicamente na locação, na fraude de locação de caminhões e outros veículos. São crimes que estão ocorrendo nesse momento. Nesse exato momento, nós temos a prática desses delitos. Mas a origem deles é 2017. Então, esses crimes vêm sendo praticados de forma repetitiva, subsequente, desde 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Estamos falando aí de 6 anos, né? 5 para 6 anos desses crimes que são praticados. E o modus operandi, como nós dizemos na própria polícia, o modo que o crime era praticado, era executado, já é velho conhecido de vocês da imprensa. Empresas que davam cobertura umas às outras, de sorte que uma delas, a que já havia sido escolhida previamente, fosse a vencedora do processo licitatório. É mais exatamente a empresa Forlog. Era um jogo de cartas marcadas, onde já estava definido desde o início que a empresa Forlog seria a empresa a ser contratada pelo município. Desde 2017 até 2022, esse modo operante, esse modo de agir, de praticar o crime, ele sofreu pequenas alterações, mas no geral permaneceu da mesma forma. A empresa dando cobertura, a Forlog vencia, eram contratos superfaturados, de valores muito superiores ao mercado, o serviço era parcialmente executado
E a empresa, então, recebia, e parte desse dinheiro era dirigido, direcionado para o servidor público. No caso, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, o Tarley, que foi preso, essa operação também, ele também se beneficiava financeiramente, economicamente desse sistema. Além de outros servidores que ainda estão sendo investigados na operação. Importante destacar, nós estamos falando ainda de uma investigação. São investigados, tem nenhuma, vão ser denunciados em breve, pelos elementos que nós já temos. Vamos fazer uma breve análise dos documentos que foram apreendidos. Eles devem ser denunciados nos próximos dias, talvez até antes mesmo de nós chegarmos aqui. Hoje nós estamos aqui, dia 20, né? Provavelmente antes de nós iniciarmos o mês de novembro, então devem ser denunciados e vão responder esse processo, ter todas as chances, todas as oportunidades, através de advogado, pessoalmente, apresentar defesa, não são condenados. Sempre é bom a gente destacar essa questão. Basicamente é isso. A Polícia Civil também deu um apoio fundamental nessa parte. Passa aqui a palavra para o doutor Danilo também, para ele fazer algumas considerações a respeito do trabalho que foi realizado pela Polícia Civil. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com o nosso grande promotor aqui, doutor Douglas Cheguri. Prazer estar aqui com o pessoal da imprensa. Hoje a Polícia Civil aqui, hoje falo em nome da 11ª Delegacia Regional, uma vez que o doutor Zé Antônio está em reunião em Goiânia. A gente, mais uma vez, prestando um apoio aí, né, Douglas? O doutor Douglas sabe que sempre a gente está à disposição do Ministério Público e aproveitar a oportunidade para parabenizar a investigação do Ministério Público e dizer que toda essa investigação foi feita através da própria estrutura do Ministério Público. A Polícia Civil está aqui com a função de dar cumprimento às ordens judiciais emanadas aí do Poder Judiciário. E podemos dizer, né, Douglas, que dentro do intuito da operação, a operação foi um sucesso. Tudo bem sucedido. Todos os mandados foram cumpridos. A operação foi bastante exitosa. Isso se deve ao teocínio policial. As 3 prisões foram cumpridas, as pessoas foram presas. O proprietário da Folog, o Domingos Ferreira, o Paulo em Brasília, que era o Guilherme Ferreira, e o servidor da prefeitura, o Tarley Amado, inclusive foi alvo de uma investigação anterior do Ministério Público também. Todos os 3 se encontram presos preventivamente, uma prisão preventiva, não é temporária, já estão recolhidos à casa de prisão provisória e, no que depender do Ministério Público, vão responder a esse processo preso, sem prejuízo de que haja novas decretações de prisão, a depender do material que vai ser analisado. Então, agora eu passo a palavra para os dois, senhoras. Para as senhoras, se quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à vontade, fiquem à vontade, nós estamos à disposição. Bom dia. Foram 8 meses de investigação. Quais foram os pontos, os detalhes dessa operação que chamou a atenção do Ministério Público? Sim, Aline. Como você sabe, o Ministério Público faz um monitoramento constante do portal de transparência. E também trabalhamos, isso é fundamental destacar, com informações que são oriundas da população. Eu sempre falo da importância que é o cidadão de Formosa, conhece a realidade, é muito mais que a gente, contribuir, colaborar, trazer as informações, ainda que ele não tenha provas e nem haja a necessidade, no primeiro momento, de terem provas. Basta que haja alguma suspeita a respeito, traga ao Ministério Público, nós vamos aprofundar essa suspeita, vamos desenvolver o trabalho investigativo que precisa ser feito. Então, a partir desse monitoramento, aliado às informações que chegaram, dando conta de contratações reiteradas, deixando sempre atenção. Sai uma administração, entra outra administração, e a empresa continua sendo contratada sempre com aquele objeto. Então, isso chama um pouco a atenção das pessoas e também do Ministério, porque não é normal que isso aconteça. E tudo que é anormal, isso é um princípio de investigação policial, tudo que é anormal é suspeito. Então, um exemplo para o ouvinte, para o telespectador entender. Se você chega na sua casa todo dia e nunca tem nenhum carro, nenhuma moto lá,
horário, à noite, você abre seu portão eletrônico. Determinado dia você chega lá e vê um carro com 2 pessoas. Aquilo é anormal. Costuma acontecer aqui. Então é suspeito. Você já acende um alerta na mente da pessoa. O Ministério Público, o investigador, de uma forma geral, não é diferente. Então essa anomalia, ela chamou a atenção da gente. Nós começamos a investigar, verificar, fazer um confronto, verificar quais eram essas contratações, quem eram essas pessoas. Enfim, desenvolvemos todo o trabalho investigativo, que é o caso que a gente esclarecer, até porque essas técnicas investigativas é algo que nós temos telespectadores, ouvintes, que são, a imensa maioria de pessoas honestas, mas aquelas pessoas de má fé também estão sempre acompanhando e podem aprender, nós não vamos ensinar como que é o nosso ofício. Mas, enfim, usando as técnicas que nós utilizamos de investigação, nós conseguimos reunir uma quantidade de provas, de indícios muito robustos, que permitiram um complemento a essa investigação, e nós pedíssemos, e o Judiciário acatou o nosso pedido, que busque apreensão e prisão. E prisão por quê? Porque esses fatos, hoje os nossos tribunais exigem esse requisito que eles chamam de contemporaneidade. Para que a pessoa seja presa, a menos que esteja ameaçando a testemunha, os fatos têm que estar acontecendo naquele exato momento. E é exatamente isso que nós observamos nesse caso. Mesmo que os fatos venham a acontecer desde 2017, agora, pleno 2022, há contratos que estão sendo executados, ou seja, contratos ilegais e ilícitos que estão sendo executados. Essa empresa está recebendo, pelo menos estava, porque pode observar pela decisão judicial que uma das determinações do juiz foi exatamente a suspensão imediata da execução dos contratos e dos pagamentos. Então, tão logo o senhor prefeito municipal seja notificado da decisão, possivelmente hoje ainda, ele tem a obrigação, o dever de suspender a execução do contrato e os pagamentos que eventualmente terem que ser feitos. Isso consta expressamente da decisão judicial. Além desse ponto da decisão, nós temos que destacar também a indisponibilidade dos bens. Isso é fundamental, é um objeto até principal das operações do Ministério Público. Quem nos acompanha sabe que a forma da gente atuar é essa. Tem a questão da reprovação que foi praticado, isso tem lá à frente, tem todo um processo judicial ainda para ser tramitado, mas desde já, para assegurar, no caso de futura condenação, assegurar o ressarcimento dos cofres públicos, é imprescindível o bloqueio de bens. E foi isso que constou também da decisão judicial proferida pelo magistrado Dr. Fernando Ribeiro Samuel, da terceira vara criminal, um bloqueio de bens. Esse falou indisponibilidade dos bens, seja dinheiro, carro, imóvel, para que, em caso de condenação, lá na frente, esses recursos sejam revertidos, voltem para os cofres. É dinheiro do povo, exatamente. É dinheiro nosso. Vocês aqui, qualquer cidadão, qualquer espectador que está nos ouvindo, deveria ser aplicado da forma correta, honesta, certa, dentro da legalidade. Doutor, nós estamos ao vivo aqui na Lance FM. Oitivas já foram realizadas em relação a esse processo, a essa operação desencadeada hoje? E uma segunda pergunta, existem mais pessoas que participam desse esquema que o Ministério Público investiga agora? Além desses personagens que foram alvos da operação hoje? Exatamente. Existem sim. Essa é uma técnica também que nós utilizamos para oportunidade de falar, de fatiamento. Nós fatiamos. E como são investigações muito complexas, que envolvem muitas pessoas, diversas nuances, vários crimes, um período de tempo aí considerável, de mais de 5 anos, se nós aguardássemos a conclusão completa da investigação, do início até o fim, todo o trabalho, que envolvesse todo mundo, nós levaríamos muito tempo. Então, à medida que você vai materializando determinados crimes com alguns envolvidos, essas pessoas já vão ser denunciadas.
os processos já têm início, sem prejuízo da continuidade da investigação, abranger outras pessoas e outros fatos, que é o próximo passo. Nós já temos esses elementos, já temos esses indicativos. Então, essa operação ela vai ter, certamente, desdobramentos. Outras pessoas vão ser presas, novas buscas vão ser feitas, possivelmente, a depender do material que a gente analisar. Mas ela vai ter continuidade, vai ter desdobramentos. Doutor, queria que o senhor falasse sobre o nome da operação, né, francês, inclusive, não vou nem arriscar falar, e todas as operações que têm sido desencadeadas através do Ministério Público têm sido ali, segundo a nota, uma centopeia. São braços ali que estão sendo pegos no intuito, acredito que seja, chegar na cabeça dessa centopeia. Na verdade, vou começar pela sua primeira pergunta, né? Meu francês também é muito bom, né? É bom. La maçon est tombée. O que significa isso? Na verdade, eu, quando trabalhava na Polícia Federal, é uma homenagem até a um colega muito antigo da polícia, que aposentou recentemente na Polícia Federal. Nós fomos cumprir uma vez uma busca e apreensão numa mansão lá no estado de São Paulo. De muitos milhões de reais. Eu, policial novato, recém-ingressado na Polícia Federal, eu, conversando com esse policial, alguém chamava de Tigão, eu falei para ele assim, a casa caiu, esse rapaz. Aí ele falou assim, não, a casa caiu é quando você está prendendo os pobres, presos, aquele pessoal que é normalmente clientes normais de investigações. Esse caso desse pessoal aqui, não. Aqui é l'Amazônia Tombée. Eu falei, o que é l'Amazônia Tombée? A casa caiu em francês, porque eles são pessoas de outro nível, né, de outro extrato social. E essa brincadeira que ele fez, claro, me marcou, isso foi uma forma até de homenageá-lo, aposentou agora recentemente, e não deixa de ser uma realidade. Vocês podem observar aí, essa investigação do MP, a exemplo de outras investigações, tem um objetivo exatamente esse, de atingir, às vezes, de alcançar e responsabilizar pessoas que, às vezes, acham que estão acima da lei, que podem praticar crime de forma impune, crimes muito graves, de desvio de recursos. Nós estamos falando de milhões, não estamos falando de um botijão de gás, ou de uma bicicleta que foi furtada. Nós estamos falando de 7 milhões de reais nesse caso. E nas outras operações, da mesma forma, milhões de reais envolvidos nesse tipo. Então, realmente, são pessoas que normalmente não estavam habituadas a receber a visita do Ministério Público e da Polícia em suas casas. Essa realidade, pelo menos aqui em Formosa, ela está mudando e vai continuar dessa forma. Continuando desviando esses recursos, são verdadeiros genocídios. Um desvio de 7 milhões de reais que poderia estar sendo aplicado na saúde causa a morte de quantas pessoas? Com relação à dinâmica em si, a segunda parte da pergunta, o que acontece é que não tem uma cabeça que centraliza. Você percebe que há núcleos, tá? Há núcleos de atuação de crime, mas o crime ele não necessariamente ele precisa estar concentrado numa só figura que pratica esse delito. Muitos deles, é verdade, estão interligados. E aí você usou o exemplo da centopeia, eu usaria o exemplo da teia de aranha, que é o que a gente usa mais na polícia. Um fato está, às vezes, ligado ao outro. Os investigados, esses criminosos, eles se conversam também, eles atuam conjuntamente, um apoia o outro. E é por essa razão que, às vezes, uma operação acaba se desdobrando em outras. Essa, especificamente, essa da Mansão Tombé, ela não tem nenhuma ligação com as operações anteriores. Em que pese você ter alguns agentes, alguns personagens aí desse drama que são os mesmos, eles não têm, esses fatos não têm ligação. Como eu disse, inclusive, essa investigação vai ter um início apartado dessas outras. Nós tivemos, claro, algumas investigações, algumas operações que foram desdobramentos de outras. Por exemplo, agora recentemente, da Pedra de Roseta, inclusive, é uma delas. Você teve o mesmo núcleo, o mesmo
agentes que praticavam o crime vinham praticando já há algum tempo e crimes que foram executados em 2017, 2018. Sempre lembra. E nessa época, realmente, existia um grupo. Eu sempre falo isso, sempre tenho oportunidade de dizer, né, que 2017 e 2018, isso por experiência que nós já verificamos, pelas operações, foi o período em que mais se roubou informação. O que nós verificamos é que uma organização criminosa, ela entrou dentro da prefeitura, ela se apossou da prefeitura. Isso a própria juíza da Vara do Crime Organizado recebeu agora, anteontem, a denúncia da Operação Pedra de Roseta, que implica lá os secretários, né, todos aqueles outros personagens. Então, nós ultrapassamos naquele momento a mera associação. Nós temos uma organização. Existia uma organização nossa que atuou naquela época. E dilapidou o patrimônio. Onde podiam roubar, eles roubavam. Agora, em 2022, hoje, nós temos uma nova associação criminosa. Essa investigação envolve uma associação. Pode ser com a avançada das investigações, à medida que ela for abrangendo outros personagens, outros períodos, outros pregões, outras licitações, a gente chega à conclusão de que existe uma organização criminosa, outra organização criminosa em atuação. Mas até o momento que nós temos essa associação criminosa voltada para a prática desses crimes de desvio da locação de criminosos. Doutor Douglas, sobre os agentes políticos, qual é o papel deles, além dos empresários e servidores? Esse é um papel fundamental. Os agentes políticos são as pessoas que coordenam, que dirigem toda a estrutura administrativa. E o servidor que pratica um ato criminoso, um ato ilícito como esse, ele se reportava a alguém. Pelo que a investigação apontou, ele, até o momento, não era ele isoladamente que tomou a iniciativa de praticar esse delito. Existia um grupo maior de pessoas. A grupo aqui não pode indicar, é uma questão de a investigação ainda está em andamento. Mas é óbvio que não era uma associação criminosa amadora. Você não tem uma estrutura que funciona durante 5, 6 anos de forma amadora. Como eu disse, o esquema ele vai se aperfeiçoando, vai envolvendo outras pessoas. Tem outras pessoas que são beneficiadas com recursos financeiros. As pessoas podem ter certeza que mais de um dia por isso vai chegar até elas. Mas, como eu disse, é tudo uma questão de técnica, de estratégia investigativa, de trabalho. Né? O trabalho ele vai passo a passo, vai abrangendo coisas maiores, uma coisa vai levando a outra, como se fosse possível. Você vai envolvendo. Isso é a técnica. Não tem como você chegar, a menos que a gente atrasasse essa operação mais de 1 ou 2 anos, ou até mais do que isso, para você fechar toda a estrutura. Está aqui todos os agentes envolvidos nesse esquema estão aqui. Daí você vai demorar muito tempo para fazer. Enquanto isso, o crime está sendo praticado, os desvios estão ocorrendo. Então, nós temos essa urgência também de fazer a operação, até para fechar a torneira. Você, como diria lá, pensar onde está tendo uma sangria, para evitar que o prejuízo seja ainda maior, prejuízo financeiro. Então, como ela já estava madura a esse ponto, para ser deflagrada, essa primeira fase foi deflagrada. Mas agora ela vai abranger outros agentes. Só para completar a Douglas falando exatamente, então nós temos mais nomes. Muito bem, Fábio e ouvintes ao vivo aqui para o Café com Notícias, diretamente do CIOPS, do Parque Laguna. Essa entrevista com o Dr. Douglas Cheguri e o Dr. Danilo Menezes, que deflagraram nessa manhã a operação La Maison et Tombée. A casa caiu. Mais uma operação do Ministério Público aqui na cidade de Formosa. Para o Café com Notícias, Marcos Vinícius, quem tem lance tem tudo. Muito obrigado, Marcos Vinícius, grande jornalista, ao vivo, direto lá da sede da Polícia Civil. São 8 horas e 28 minutos, 8h28, Maurício Marques de Figueiredo. Pois é, muito esclarecedora, né? Como tudo é bem claro que vai acontecer, que esse é só o primeiro passo, né? Está só começando, que vem outras operações por aí e que realmente o que está sendo investigado aí é um contrato
que, segundo as investigações, está dando um prejuízo para os cofres públicos do valor de 7 milhões de reais. Então foram realizados 8 buscas e apreensões hoje pela manhã e 3 prisões preventivas em relação a essa A Casa Caiu, que é a tradução, o significado desse nome da operação. Divininho